Queridos, tudo bom com vocês? Hoje, mais uma vez, vou trazer um tema muito forte, muito esclarecedor, porque eu creio que muitas pessoas têm uma visão contrária referente a esse tema, como você já pôde ver aí no título do vídeo. A loucura do Evangelho não é o Xamanai, não é o reteté, não é o movimento, o fogo do Espírito Santo. Eu quero ler junto com você em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, para você compreender melhor o que eu quero falar através desse vídeo. Eu já peço que você assista até o final para você compreender melhor e que você possa compartilhar também. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Muitos comentários, talvez você também já tenha ouvido, assim como eu, é que quando a gente vê aquele movimento pentecostal, dons do Espírito, aquele reteté, aquele fogo, línguas estranhas, a gente acredita que esse é o motivo de pessoas que são carnais olhar para os cristãos e acharem que isso é loucura. Mas a palavra diz que não é isso que é a loucura. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração hoje, e eu quero compartilhar com vocês, é que a loucura do Evangelho de Cristo não é esse movimento, mas é o amor de Deus por nós. Nesse versículo que nós acabamos de ler, diz que as coisas do Espírito não são discernidas. E lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22, vai falar a respeito dos frutos do Espírito Santo, que não tem nada a ver com dons espirituais, inclusive. E justamente também esses frutos não são discernidos com facilidade por alguém que é carnal. E vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. São coisas que também não podem ser discernidas espiritualmente. O apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. No versículo 22 diz: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O amor de Deus é o que é loucura para as pessoas que estão no mundo, para as pessoas que não vivem no espiritual. É a gente olhar e se perguntar como que nós podemos cumprir os dois grandes mandamentos que Deus deixou. Isso é a loucura. Como que eu vou ser capaz de amar a Deus mais do que a minha própria vida? Isso é uma loucura. Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, se muitas vezes o meu próximo me machucou, se muitas vezes o meu próximo falou mal de mim, se muitas vezes o meu próximo quis me derrubar? Como que eu vou cumprir esse amar o próximo como a si mesmo, se muitas vezes o próximo está tentando de qualquer maneira me destruir? Como que esse amar o próximo eu posso conseguir se muitas vezes, e também está escrito que nós devemos amar nossos inimigos, aqueles que não nos amam? Isso é a loucura do Evangelho. O amor é a loucura do Evangelho. Não é simplesmente rodar, pular. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio no mover do Espírito. Mas eu creio mais ainda que maior do que todo esse mover aos olhos daqueles que não compreendem as coisas do Espírito é o amor. Assim como o apóstolo Paulo falou nesse versículo que a gente leu aqui em 1 Coríntios 1, a loucura é o ministério de Jesus. É ele ter sido crucificado por amor de nós. Ele ter se entregado por amor. Em João 3,16 vai falar desse amor que talvez a gente nem consiga aceitar, porque é algo tão louco. Como que Deus foi capaz de fazer tal coisa? E diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Essa é a loucura do Evangelho. Um amor tão incondicional que supera tudo e qualquer situação. Um amor tão grande que cobre
o nosso pecado, um amor que é maior do que a nossa fraqueza, um amor que é maior do que quando a gente negocia a presença de Deus, um amor que perdoa, um amor que não tem limite. Essa é a loucura do Evangelho, o amor de Cristo por nós. E para a gente conseguir ser louco nessa mesma medida, a gente precisa primeiro aceitar esse amor por nós. Quando o apóstolo Paulo diz que para os gentios e para os judeus a mensagem da cruz ela era loucura, é justamente nesse contexto que eu estou falando. Eles não conseguiam compreender como que Deus poderia ter um amor tão absurdo, sendo que nós não merecemos, principalmente sendo que nós muitas vezes não aceitamos esse amor. Mas eu quero profetizar na sua vida que você seja tão louco quanto Jesus é por nós, que nós venhamos literalmente mergulhar nessa loucura, mesmo que ninguém compreenda, mesmo que ninguém aceite, mesmo que ninguém queira, que a gente venha ser cada dia mais louco por Jesus. Em nome do Senhor Jesus.